Olá, olá, olá! Bem-vindo de volta. Tudo bem com você? Então, vamos lá para mais uma aula aí para você ir desenvolvendo a melhor estratégia de resolver a sua prova de linguagens do Enem. Espero que você tenha conseguido fazer algumas das questões que eu te mandei aí. Já deixei disponível questões da competência 1 até a competência 5, hein? Eu tinha falado que é só a 3, mas já deixei até a 5. E nessa aula eu já vou te disponibilizar o restante das questões por competência e ainda vou deixar uma lista para você treinar agora essa estratégia de resolução de provas. Como eu te falei, nós ainda estamos aqui no módulo 1 e vamos falar agora mais especificamente de como você precisa resolver a prova do Enem. Então, como eu vou resolver, Má? Como? O que eu preciso fazer? Então, vamos lá comigo, porque eu vou te explicar os 3 tipos de questão que existem no Enem e a forma como você vai identificar cada uma delas e, a partir disso, qual a melhor estratégia que você vai usar para resolver as questões da sua prova e já marcar a resposta no gabarito. Beleza? Então, vamos lá comigo e vamos a mais uma aulinha aí dessa matéria maravilhosa, maravilhosa, dessa área do conhecimento incrível que é linguagens, para você arrasar aí na prova do Enem. Partiu? Partiu! Então, vou me diminuir aqui, hein? Para você enxergar direitinho o slide. Vou passar para cá, para você entender direitinho como é que a gente vai fazer. Tá bom? Então, vamos lá. São 3 tipos de questão do Enem. Vou sumir aqui para você poder enxergar melhor e eu poder te explicar, tá bom? São 3 tipos de questão do Enem. Eu tenho a questão básica, que é aquela que vai cobrar de você um conteúdo específico. Na questão básica, em que você tem um conteúdo específico, você não precisa ler o texto. Já falei isso e agora eu vou voltar um pouquinho para você lembrar. Então, você não precisa ler o texto. O que significa que nessas questões básicas, você ou sabe a questão ou não sabe. Por quê, Má? Porque ou você sabe o conteúdo ou você não sabe. Má, mas e se eu não souber? Olha só, é para isso que a gente vai treinar aí questões por conteúdo. E é por isso que eu já te falei, inclusive, quais são os conteúdos que mais caem na prova do Enem. E eu vou trabalhar com você todos eles. Então pode ficar tranquilo que você vai saber. Mas essa questão básica, ela é assim. Você só precisa ter noção desse conteúdo. Então, eu sei o conteúdo? Sei. Então, quanto tempo que eu vou gastar para fazer essa questão? 30 segundos. Tá bom? Eu não sei o conteúdo? Não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler os distratores aí textuais, tirar aquela alternativa que eu não posso marcar de jeito nenhum, lembra? Se a questão for fácil, você já vai conseguir tirar aí umas 2 ou 3 alternativas e já vai garantir uma média alta aí. Então, tirei as alternativas, já eliminei, já ganhei aí pelo menos uma porcentagem, porque eu não sei o conteúdo, mas eu já tirei aquilo que eu tenho certeza de que não é. Beleza? Então, nessa questão, você vai gastar 30 segundos e essa questão você precisa de um conteúdo específico. E não precisa ler o texto. Fechou? Fechou, Má? Beleza, não precisa ler o texto. Tranquilão. Então, continua aqui comigo. Existe também a questão operacional. A questão operacional é aquela que possui termos equivalentes no texto e na resposta. O que significa que a resposta dessa questão está no texto. Então, eu vou colocar aqui a resposta da questão está no texto. Você só precisa ler o texto. Mas, então, eu vou gastar um tempão lendo esse texto? Não. Por que você não vai gastar um tempão lendo esse texto? Porque a gente vai ler
utilizando a nossa técnica aí de perigrafia. Eu vou falar disso com você no próximo módulo. E nesse módulo não cabe aqui? Não, não cabe. Então, perigrafia. Então, no próximo módulo, eu vou te ensinar a usar essa técnica, tá? A usar a leitura dinâmica, a ler pela superfície do texto e a partir disso encontrar a resposta. Beleza? Beleza, Má, beleza. E existe a questão global, que eu também já te falei sobre ela. A questão global, ela é a menos comum no Enem e ela exige de você um conhecimento específico, a leitura do texto e conhecimento de mundo. Por isso que ela é a que você mais demora para fazer. Porque você demora um pouco para pensar lá na sua bagagem de conhecimento, ou seja, no seu repertório sociocultural, se você tem dentro da sua memória conhecimento sobre aquilo. Então, essa questão ela é um pouco mais demorada de fazer. Nessa questão básica, a gente vai ganhar aí com os 30 segundos. Na questão operacional, você vai gastar aí uma média de 2 minutos. E na questão global, você vai gastar aí mais ou menos 3 minutos. Então, uma questão vai fazer te ganhar, vai te fazer ganhar tempo com relação à outra, entendeu? Uma questão vai fazer você ganhar tempo com relação à outra. E quanto mais você treinar a técnica de perigrafia, mais rápido você vai fazer essa questão aqui. Então, você vai conseguir fazer essa questão em 1,5 minutos, menos de 1 minuto, até 1 minuto. Depois de um tempo, a gente pode fazer uns simulados, tá? Eu mando para você o simulado cronometrado para você testar as questões. Fechou? Fechou, Mari. Então, vamos lá. Então, vamos aqui comigo. Eu vou te explicar agora na prática como é que é a questão básica. A questão básica, então, é aquela em que você faz apenas pelo enunciado. Má do céu, mas eu tenho uma dúvida. Eu não sei como que eu vou saber se a questão ela é básica, operacional ou global. Então, como eu te falei, você vai saber se ela é básica só pelo enunciado. Então, presta atenção que eu já vou te falar aqui qual que é a ordem que você tem que usar para resolver as suas questões. Então, vamos lá comigo, ó. Vem aqui comigo. Vou colocar aqui no cantinho. Vem aqui comigo, ó. Como que é a ordem que eu vou resolver as minhas questões, Má? Como que é essa ordem? Então, vem aqui comigo. Primeira coisa que você faz, vou sumir aqui só para você enxergar melhor, tá? Primeira coisa que você faz é aqui, ler o enunciado. A primeira coisa que você faz é ler o enunciado. Não vai ler o texto, não vai ler o texto, não vai ler o texto. Mesmo que você queira muito, não leia o texto primeiro. Leia primeiro o enunciado. Fechou? Fechou. Então, li o enunciado. Li o enunciado, identifiquei. Identificar. Se é básica, se é operacional ou se é global. Se ela for básica, ela só vai te cobrar um conteúdo. Li lá o enunciado. Vi que ela é básica, operacional ou global, beleza. Depois disso, eu vou fazer o quê? Ler as alternativas e eliminar as alternativas. Eu vou colocar aqui mais erradas. Lembra lá, se a questão for fácil, mesmo que você não saiba o conteúdo, a alternativa mais errada vai ficar muito visível. Então você já tira ela de cara e já sabe que você não pode marcar ela, beleza? Agora, se a questão for difícil, ela não vai ficar tão óbvia assim.
mas ainda assim, pela coerência pedagógica, você consegue marcar aí aquela alternativa, né, retirar aí, eliminar aquela alternativa que coerentemente é a menos correta. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, show, show. Beleza, então. Identifiquei se é básico, operacional e global. Li as alternativas e eliminei as alternativas mais erradas. Fechou. Aí eu vou seguir uma ordem. Ordem para questões. Beleza? 1. Vou colocar aqui letra A, né? Aliás, eu vou colocar aqui. 1 e aqui 2. E aí agora eu vou colocar aqui letra A. Resolver as básicas e já marcar no gabarito. Ô, Mar, mas por que já marcar no gabarito? Olha, isso aí vai ser uma escolha sua. Por quê? Eu te falo para você marcar. Porque eu, Marina, eu sou um pouco pangol, sabe? Então, às vezes, eu fico confusa quando tem muita letra. É igual quando você vai pagar boleto e aí tem aquele tanto de zero. Aí eu fico contando e sempre dá errado. E eu sempre tenho que reescrever o boleto várias vezes, né, o código de barras. Então, eu tenho esse problema aí de atenção. Então, o que eu faço? Resolvo a questão e já marco no gabarito. Porque eu nunca erro no gabarito, entendeu? Então eu faço assim. Mas se você quiser deixar para marcar tudo de uma vez, tal, e você consegue se organizar melhor aí a escolha é sua. Essa dica minha aí é mais para aquela pessoa que às vezes fica perdendo muito tempo conferindo o gabarito. Então, se você já faz a questão e já marca, você não precisa conferir, entendeu? É isto. Então vai lá. Resolver as questões básicas e marcar no gabarito. Letra B. Resolver as questões operacionais e marcar no gabarito. Letra C. Resolver as questões globais. E aí você marca no gabarito. Agora vai aí, observação. Questões fáceis. As questões que parecerem fáceis para você. Questões fáceis. Resolver. Eu não vou nem colocar resolver. Vou colocar acertar. Porque se ela pareceu fácil para você, é porque você tem a manha nessa habilidade. E marcar no gabarito. Independente se ela é global, se ela é operacional ou se ela é básica. Se ela pareceu fácil para você, acerta e já marca no gabarito, porque ela é uma certeza. Fechou? Lembrando, questão muito fácil. Você vai ficar na dúvida? Não, marca e sai correndo. No Enem você não pode pensar muito, porque é uma prova de resistência. Você vai estar cansado de ler texto, você vai estar nervoso pelo fato de que você tem um tempo aí curto para fazer muitas questões de uma redação. Então não fica pensando muito, marca e sai correndo. Fechou? Fechou, Mar. Fechou, fechou, fechou. Então, é assim que a gente vai fazer. Então, agora, vamos ver isso aqui na prática? Vamos ver aqui um exemplo de questão básica. Olha aí, lê primeiro o enunciado. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Ah, então, pelo próprio... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pelo próprio enunciado, como eu falei com vocês, pelo próprio enunciado, eu já sei que ele está falando de funções da linguagem. Então, eu já peguei aqui, ó, próprio enunciado. Função da linguagem. Deixa eu colocar aqui. Funções da linguagem. Beleza? Então, pelo próprio enunciado, eu já vi que ele está cobrando funções da linguagem. Já falamos sobre isso. Então, agora vamos aqui comigo. Ó, continua lendo. Então, nesse texto, por quê? Eu ainda não sei especificamente se ela é básica ou se ela é operacional. Mas eu vou descobrir agora. Olha aqui comigo. Nesse texto, predomina a função poética da linguagem.
Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Então, olha lá. Pela pergunta, eu entendi que ele falou assim: em qual das alternativas abaixo predomina a função emotiva? Então, tá me perguntando isso. Em qual das alternativas abaixo predomina a função emotiva? Você precisa ler o texto para isso? Não. Você só precisa saber o que é função emotiva e olhar dentre as opções abaixo qual que é aquela em que predomina essa função. Simples. Você não precisa ler o texto porque não te perguntou no texto no geral. Perguntou, dentre as alternativas abaixo, em qual dela predomina a função emotiva da linguagem. Beleza? Beleza, Mar. Então, olha aí. Já percebi aqui, pelo enunciado, que eu não preciso ler o texto. Então, agora eu vou lembrar um pouquinho aqui, ó, de funções da linguagem, só para a gente resolver essa questão. Então, aqui eu sei que é função emotiva. Aí eu vou lembrar. A função emotiva, a gente vai ver essa aula aí. A função emotiva é aquela que tem foco no emissor. Então, essa função, ela vai privilegiar a visão de mundo do enunciador. Por isso que é comum nos textos em que predominam a função emotiva, o predomínio da primeira pessoa, tá bom? Tanto é que eu lembro ela assim, ó, função eu motiva, função eu motiva, para você lembrar aí da questão do predomínio da primeira pessoa, beleza? Beleza. Então, a função emotiva tem como característica a visão de mundo do emissor, dá ênfase a essa visão e geralmente são textos que aparecem a opinião, o julgamento e por isso é muito comum a utilização da primeira pessoa. Beleza? Beleza. Tô lembrando disso, Mar. Tô sabendo aí quais são as características da função emotiva. Então agora vamos ler as alternativas. Não precisa ler o texto. Não vai ler o texto. Vai ler só as alternativas. Vamos lá comigo, ó. Zanza pra lá ou zanza pra colar. Fim de feira, periferia afora. A cidade não mora mais em mim, onde só vento se semeava outrora. Ó, Manuel Miguelin, olha aí para mim. Qual dessas alternativas tem a visão de mundo do enunciador e apresenta a primeira pessoa? Dá uma olhadinha, dá um stopzinho aí no vídeo, resolve e eu vou passar para a resposta, hein? Vamos para nossa resposta aí, letra C de anos. C de anos. Então, olha aqui, ó. A cidade não mora mais em mim. Mim é um pronome pessoal oblíquo de qual pessoa? Da primeira pessoa do singular. Então, aqui, visão de mundo do enunciador. E o predomínio aí da visão do emissor, o predomínio, foco no emissor. Então, a gente tem aí a resposta letra C. Não precisa ler o texto, essa questão você vai bater o olho ali. Função emotiva, bateu o olho. Emotiva, lembrou do eu, motiva, achou o mim, marcou a resposta, marca e sai correndo. Beleza? Marca e sai correndo. Beleza, Mar? Então vamos aqui a mais um exemplo aí, ó. Esse exemplo aí já é de literatura, tá? Já é de literatura. Olha aqui comigo. Olha aqui comigo. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Então, opa! Aqui eu já vi, ó. No naturalismo,
existe. Opa! Existe a influência de qual pensamento? A pergunta é essa. No naturalismo, existe a influência de qual pensamento? E aí você vai ter que lembrar comigo o que é naturalismo. Você já bate o olho, já vê que essa questão é básica, não precisa ler o texto, você só precisa lembrar quais são as influências do naturalismo. Cola aqui comigo que eu vou te lembrar. Mas nós vamos ter uma aula aí específica para literatura. Pode ficar tranquilo, competência 5 nós ainda vamos trabalhar. Então vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. O naturalismo é a corrente poética, desculpa, é uma corrente da prosa do realismo. Então, naturalismo faz parte do realismo. Portanto, tem todas aquelas características de visão realista, visão verossímil da realidade, tá bom? Beleza. Então, vem lembrar aqui comigo. O realismo ocorre no Brasil depois aí no final do século XIX, tá? No final do século XIX, aí um pouquinho antes do século XX e tal, entre o século XIX e o século XX, 1800 e pouco. E o naturalismo, como uma vertente do realismo, é influenciado, assim como o realismo, pelas correntes do cientificismo que ocorrem na Europa. Na Europa, nesse século aí, eu tenho o cientificismo, o darwinismo, né, que é a teoria da evolução, o determinismo, o positivismo de Comte, e toda essa visão de que, a partir da ciência, eu preciso analisar a sociedade. Então, o escritor realista, e portanto o naturalismo ele vai ser influenciado por isso, porque ele está dentro do realismo, o escritor realista, ele age como um cientista. Ele analisa, observa, experimenta a sociedade, os fenômenos sociais e descreve isso em suas obras. No Brasil, o realismo se divide em 3 vertentes, 2 da prosa e uma da poesia. Na prosa eu tenho o realismo, propriamente dito, ou também chamado de realismo psicológico, que é um dos mais cobrados no Enem, porque faz parte lá de Machado de Assis, tá? E o naturalismo, que também é na prosa. E na poesia eu tenho o parnasianismo. Nós vamos falar então um pouquinho agora do naturalismo. O naturalismo, ele é marcado pela existência de romances tese, que são romances que testam teses científicas. Por quê, Má? Porque o naturalismo, como o próprio nome já diz, acredita no homem, né? Defende a ideia de que o homem deve ser visto em seu estado natural, ou seja, um animal completamente refém dos instintos e, portanto, instintos e determinado pelo meio. O cara mais famoso aí, né, e o livro mais famoso que a gente tem do naturalismo é O Cortiço, de Aloysio Azevedo. E lá você percebe, então, o quanto que o meio determina os indivíduos. Então, os personagens do Cortiço, eles vão ser determinados pelo contexto social em que eles estão inseridos, tá bom? Então, aqui, presta atenção comigo, porque vai ser um ser que é um animal, refém dos instintos e completamente determinado pelo meio. Por isso, os nossos romances naturalistas são romances muito sensorialistas, em que você lê e tem as sensações, tem os instintos. Porque, como eles são romances tese, que vão testar teses científicas, eles querem provocar em você essas sensações, para até você ser refém dos seus instintos. Massa, né? Então agora lê comigo aqui a questão e percebe o quanto que você só precisava saber de naturalismo para resolver essa questão. Vem aqui comigo. No trecho, o romance naturalista revela a influência do pensamento. Letra A.
Vou sumir aqui, ó. Capitalista, marcado pela distribuição funcional. Letra B, liberal, buscando igualdade entre as pessoas escravizadas e livres. Letra C, científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Religioso, fundamentado na fé e na aceitação de dogmas do cristianismo. Ou afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Então, se o naturalismo está dentro do realismo e o realismo é fruto das correntes científicas, resposta letra C. Então, as questões básicas são aquelas que requerem de você um conhecimento sobre conteúdos específicos. Mas, como é que eu vou saber esses conteúdos? Assistindo a todas as aulas do MMC, porque eu vou trabalhar com você todos os conteúdos que caem dentro das competências. Já falei com vocês quais são os conteúdos que mais caem e eu vou resolver com vocês e te mostrar como eles caem no Enem. Beleza? Então, cola comigo que você brilha e eu vou encerrar a aula por aqui porque ela já ficou um pouquinho grande, mas eu espero que você tenha entendido o que é questão básica. Na próxima aula eu volto com você para as questões operacionais e para as questões globais. Fechou? Fechou! Tchau, tchau! Nessa aula eu vou colocar as outras competências aí e aí na aula que vem eu coloco para você sobre as questões básicas versus operacionais para você treinar aí uma questãozinha. Fechou? É isso, galera. Um beijo e até a próxima aula.